Olá, tudo bem com vocês? Então, eu prometi que eu ia fazer um vídeo falando sobre minha vida. Tá aqui, a minha vida, eu vou contar pra vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada quem participou das caixinhas de pergunta, né? Da caixinha de pergunta. Vieram muitas perguntas, eu fiquei chocada. Achei que vocês tinham me esquecido, mas eu vi que não me esqueceram. Porque às vezes por estar um pouco sumida, né? Tô trabalhando bastante. Às vezes por estar um pouco sumida, eu penso que as pessoas já me esqueceram, ninguém vai responder a caixinha. Gente, tem muita pergunta. Se eu não conseguir responder alguma pergunta aqui nesse vídeo, não é uma live, né? É um vídeo, então vou tentar ser mais breve. Mas se eu não conseguir responder alguma pergunta, eu coloco essa pergunta nos stories, respondo nos stories, tá bom? Então, tem dois temas. Eu estou trabalhando com a EC e a TL. E eu queria fazer dois vídeos pra contar um pouquinho da minha experiência, tá bom? Vieram muitas dúvidas, meu Deus. Então, vou começar pela AEC, tá? Tá aí, o que são as AEC? AEC significa atividade extracurricular. A EC é nada mais, nada menos. É um projeto, na verdade, que a Direção Geral de Educação fez com as escolas, de colocar ali uma oficina, né, uma atividade extra depois do horário de aula. Porque que o horário de aula deles acabam às 3h30 da tarde, falando de ciclo 1, tá bom? Acaba esse horário, então as AECs vêm logo após esse horário. Isso varia de pouca coisa de uma escola para outra. Então, eu tô comparando a experiência de hoje com a experiência que eu tenho anteriormente. Então, as AECs, já respondendo algumas perguntas, o horário dele é sempre no final da tarde. E é 45, 50 minutos de aula, até 1 hora de aula pode ser. Eu trabalhava nas escolas em outra cidade que eu tinha 55 minutos. Agora eu tenho 40 minutos, 45 minutos de aula, tá bom? O que são essas aulas? Tainara, o que você ministra, né? As pessoas me perguntaram qual que são as habilitações. Geralmente, as pessoas que trabalham com as AEC são as pessoas que têm licenciatura em alguma área para ensinar ou trabalha com alguma área específica, como, por exemplo, o teatro. As artes, né? De teatro, de dança, de música. Tem educação física, professores de língua em inglês, são professores que são contratados para dar aula para o primeiro ciclo, no caso, né, para as AECs. Existem vários. Eu conheci, estando nessa associação que eu estou agora, contratada por essa associação que eu estou agora, eu conheci também a disciplina de Hora de Brincar, também é ministrada, Ciência Divertida, que eles fazem experiência também. Agora, eu sou professora de artes ambientais, nós fazemos oficinas com atividades para trabalhar com materiais recicláveis. Trabalhamos bastante com materiais recicláveis, plástico, enfim. Às vezes eu posto aqui para vocês verem, né? Caixinhas de ovos, rolinhos de papel higiênico, fazemos várias atividades com algo assim do tipo. Então, as habilitações são habilitações que eles precisam para poder suprir naquele momento, né, aquela área. Por exemplo, eu trabalhei antes em expressões artísticas. Me ligaram e perguntaram qual que era a área que eu trabalhava. Eu falei que era expressões artísticas, eles falaram que não tinha dessa vez, mas tinha artes ambientais, falei que não tinha problema. O nome era, né, para mim, era uma nomenclatura desconhecida, mas depois eu fui pesquisar e fui ver que era o que nós, pedagogos, trabalhamos com meio ambiente, né, dentro de sala de aula. Então, não foi nada assim muito novo, né? E tem que ser criativo? Óbvio, tem que ser. Me perguntaram também sobre planejamento. Deixam livre? Tem algo que tem que ser seguido? Então, nas escolas que eu trabalhei, na outra associação que eu trabalhei em outra cidade, era livre. Você não precisava acompanhar e tudo. Nessa tem ali um planejamento que a coordenadora da associação passa, mas um norte de temas, por exemplo, para poder acompanhar nos meses. Vamos supor, semana passada, no final da semana de outubro, foi trabalhado o Halloween, né? Que aqui comemora-se.
Esse mês é comemorado São Martim, que também é da cultura deles aqui e tudo. Então, assim, tem os temas e você vai planejando a sua atividade em cima desse tema, ok? Então, eles vão trabalhando dentro dessa questão. Eu sempre vou fazendo de acordo com o que eles vão seguindo, né, a ordem, até com os próprios professores titulares de sala, tá bom? Anos de escolaridades que contemplam as AECs. É do 1º ao 4º ano, tá bom? É o primeiro ciclo. No pré-escolar tem um outro nome, que eu não me lembro agora. E no 2º e 3º ciclo, como é um outro tipo de organização, né, no horário em si, também não tem as AECs, né? As cargas horárias eu já disse, né? Nós fazemos 45 minutos, 50 minutos no máximo. Por isso é muito importante comentar a questão salarial, que as pessoas me perguntam, né? Ah, como que você mantém? Então, trabalhando com a AEC, você não se mantém. Você tem ali um dinheiro no final do mês que não é nenhum salário mínimo. Por quê? Porque vai variar. As AECs você recebe por hora, tá bom? Então vai variar de uma associação para outra associação, ok? De quem está te contratando, né? Enfim, já eu conto como funciona a contratação. Então, é por hora. Na outra associação que eu trabalhava, era um valor X de hora-aula. Nessa associação é um outro valor, X também, Y, né, de hora-aula. Então, assim, fica mais um valor, assim, por volta de 10 a 15 euros a hora-aula, mas varia entre isso, né? Se recebem mais que isso, eu não sei se existe. Mas varia entre isso a hora-aula. Então, você pega isso se você der aula todos os dias, você coloca aí, vamos pôr 10 para ficar mais fácil, né, a conta. Você coloca aí 50 euros por semana. 50 euros por semana, 4 semanas, se você trabalhar a semana inteira, o mês inteiro, 200 euros por mês, tá? Joguei baixo aí pra gente fazer uma conta mais rápida. Então, por exemplo, isso não é nada. O salário mínimo aqui é quase 700 euros, 600 e poucos euros, então 200 euros. Tainara, e como que sobrevive? Não sobrevive. Você tem que fazer outra coisa, você tem que, né, fazer outras coisas. Enfim. Então, geralmente as pessoas quando chegam já querem trabalhar nas AECs, ela tem que ter tem que ter esse horário disponível e tem que ter um outro trabalho, ou não deve ser a renda principal. Por exemplo, na minha casa, a minha renda não é a renda principal, né? A renda principal é a renda do meu marido, então a minha fica como secundária porque é menor. Mas, então, questão de salário, já tô tirando essa dúvida que muitas pessoas me perguntam, como que sobrevive? Não sobrevive, tá bom? Tem que agregar ali outro trabalho junto com esse. Como encontrar essas vagas das AECs? Então, existem 3 formas de contratação das AECs, que eu já mencionei lá na live. Por autarquias, que é por concurso público. Alguém perguntou, tem como fazer por concurso público? Tem lá os concursos. Eu só não lembro o nome da plataforma agora, mas depois eu pesquiso para vocês direitinho. Os concursos, então, é uma plataforma que você assim que se inscreve, quando eles estão precisando de professores das AECs para as escolas, essas autarquias, que são os governamentais, né, estatuais, elas contratam você, tá bom? Eles chamam ali pelaquela listagem. E pelas associações, que é a forma como eu sou contratada por uma associação, e tem por uma outra forma que é associação de pais, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Mas tem essas 3 formas. Então, Tainara, como que você fez? Eu coloquei no Google. Achei geralmente eles colocam ofertas, associações privadas, né? Associações colocam lá as ofertas. Precisa de professor das AECs, entrar em contato. Uma coisa muito importante, aí eu entrei em contato. Uma coisa muito importante de se falar é que as AECs não são por contrato de trabalho. As AECs são por recibos verdes, já é outra questão. Explicando mais ou menos o que são os recibos verdes. Não é o assunto que eu quero tratar aqui, mas são as nossas autônomos, empresas, quando nós somos autônomos no Brasil, é que nós chamamos de trabalhadores independentes, tá bom? Então,
Aí nós remitimos um recibo para trabalhar com isso, né? Poder trabalhar e receber tudo, os descontos direitinho, paga também imposto normal, só que não é contratado, ou seja, não tem uns benefícios específicos para quem é contratado, que equivalente no Brasil seria a carteira assinada, contrato, né, de trabalho. E aqui eu sou trabalhadora independente e trabalho com isso, emitindo recibos, até porque eu sou professora particular de explicações, então eu trabalho emitindo recibos. Outras perguntas, vagas, é isso. Eu acho que eu consegui responder tudo que eu tinha anotado aqui, né? Como encontrar as vagas, eu já falei como eu encontrei essa vaga. É uma oportunidade muito boa, porque se você ainda não tem uma noção de mundo de educação portuguesa, é uma oportunidade boa, porque você vai para dentro das escolas. Eu mesmo trabalho com todos os primeiros anos de uma escola aqui em Portimão, uma escola pública aqui em Portimão. Então, eu sou responsável pelas artes ambientais em todos os primeiros anos. Mas tem, por exemplo, em outra associação que eu trabalhei em outra escola, em outra cidade, eu ficava pulando de escola em escola. Então, na segunda-feira eu tava em uma escola, na terça em outra, na quarta em outra, na quinta em outra, na sexta, na primeira, na escola da segunda, em várias turmas diferentes. Já passei do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, já dei aula para todos os anos. Então, assim, esse agora eu tô só no primeiro ano. Então, eu faço planejamento só para o primeiro ano, só para aquela turma. É muito legal, porque você tá ali dentro, você consegue ver, consegue ver, assim, se você for comunicativo que nem eu, que falo demais, já começa a perguntar, curiosidade, faz amizade com os professores, já pergunta, e enfim, eu gosto, né? Ah, uma pergunta muito importante que me fizeram também é sobre que documento precisa, né? Aquela pergunta X, vou encerrar com ela. Ai, meu Deus, o vídeo tá acabando. Eu queria ser rápido, mas eu falo tanto. Vamos lá, vamos encerrar com essa pergunta. Tainara, que documento precisa? Muitas pessoas perguntaram sobre as minhas documentações, reconhecimento da minha licenciatura. Eu quero deixar claro, eu não tenho reconhecimento da minha licenciatura aqui. Eu não tenho reconhecimento da minha qualificação profissional aqui, ok? O que eu tenho, o único documento que eu tenho é a NARIC. A NARIC é aquele documento que diz aqui para eles que a minha licenciatura é válida no Brasil. Não é válida aqui, mas a minha licenciatura é válida no Brasil. Então, é o único documento que eu tenho. E quando você vai fazer a candidatura, vai enviar currículo, né? Pelo concurso público, eu não tenho certeza se precisa de algum documento específico. Se alguém souber, conta pra gente nos comentários. Ah, não esquece de curtir, de compartilhar, tá bom? De salvar. Mas enfim, pelo concurso público, eu não sei se é obrigatório algum documento específico para a EC, para lecionar a EC. Mas na primeira associação que eu fui contratada em outra cidade, eles não me pediram nada, absolutamente nada. Só pegaram meu currículo, viram que eu era professora e vai embora, pega essa sala aqui. Agora, aqui não, aqui eles pediram meu currículo e pediram uma comprovação de que eu tinha, tipo, alguma formação. E a minha comprovação que eu mandei, eles aceitaram, foi a NARIC. Tainara, todas vão aceitar? Não sei, isso vai depender um conselho que eu dou para todos os brasileiros. Gente, tenta. Aqui em Portugal é assim, tenta. Pode ser que vai dar certo e pode ser que não vai dar certo. Pode ser que vão aceitar e pode ser que não vão aceitar. Então, tentar, o não você já tem. Então, assim, foi o que pediram e aceitaram no meu caso, né? Me perguntaram também sobre... Eu ia encerrar com essa. Me perguntaram também sobre... Eu queria até já falar junto, que eu conheço pessoas aqui, brasileiras aqui, já conheci brasileiros que trabalham comigo nessa mesma associação, em outras escolas, dão AEX em outras escolas. E na escola que eu trabalho, existem vários professores das AEX que são brasileiras também. Então, assim, isso depende. Depende, se você mostrar uma qualificação, eles querem ver trabalho, viu? Porque eles querem ver trabalho. Se você sabe trabalhar, se você mostrar que você é qualificada, então, bora lá. A gente precisa de trabalhar. Com relação ao sotaque. Eu converso com o meu sotaque do Brasil mesmo, mas às vezes algumas palavras ou outras eu falo no português de Portugal, porque
que é preciso. É que às vezes é até para as crianças nos entenderem. Eles nunca me cobram nada, nunca me cobraram nada. Não, você tem que conversar com português de Portugal assim. Nunca falaram isso pra mim. Não, e sempre sabendo que eu sou brasileira. Mas, às vezes, quando eu vou falar com as crianças, eu tento fazer uma entonação que eles entendam, mudo a palavra para falar. Às vezes até eles me corrigem. Às vezes eu falo uma palavra em português do Brasil e eles vão lá e falam, não é assim que fala, pai. São lindos. Mas, enfim, é isso. Pessoal, espero que eu tenha passado um pouquinho aí da minha experiência pra vocês. Gostei de estar aqui conversando. Desculpa o tamanho do vídeo. Eu tentei fazer curto, mas, né, você sabe. Quando eu começo a falar, meu Deus do céu. Então, já tá dito, ok? Dúvidas, comentários, caixinha, se eu não respondi alguma caixinha, já sabem. E um beijinho e até o próximo vídeo que eu vou contar sobre ATL. Beijo!